trabalho como pregadores de rua. Gostaríamos de cumprimentar todos os irmãos, local e a nível nacional e global. Com a paz do Senhor. Meus irmãos, que têm essa responsabilidade, olhem por nós aqui em Recife, estado de Pernambuco. Nós continuaremos orando pelos irmãos de outros estados, de outro país. Os irmãos bem sabem que falar o verdadeiro evangelho não é fácil. Se tornamos alvo do sistema. Se tornamos alvo do diabo. O diabo ele não tem prazer daquele que fala a palavra de Deus com verdade. O diabo não tem prazer daqueles que anunciam as boas novas. O prazer do diabo é de ver o homem mergulhado nas más conversações, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, no adultério, no roubo, no engano, na injustiça, na pedofilia, no tráfico de órgão humano e de droga. Mas o prazer de Deus é esse, que nós que estamos aqui nesta tarde anunciamos. Esse aqui é o prazer de Deus. E nós temos não só a obrigação, mas o prazer de pregar a palavra de Deus às pessoas que ainda não passaram a entender que eles estão afastados da graça e perderam a comunhão com Deus a partir do momento em que Adão pecou. Então, meus amigos, estamos aqui apresentando o Cordeiro de Deus. Quando nós falamos no Cordeiro, Israel, lá na Palestina ali, na lei, ele oferecia um cordeiro que simbolizava a pessoa de Jesus Cristo. Mas a lei agora, ela exercia, ela cobrava, exigia que o cordeiro fosse macho, virgem e sem defeito. Porque aquele cordeiro, ele simbolizava o cordeiro pascual. Portanto, meus amigos, esse cordeiro se tratava de um animal que tinha como objetivo de cobrir o pecado de Israel e da humanidade. Mas ele não era capaz de purificar o pecado do elemento humano. Se você bebe uma cervejinha, eu quero fazer assim uma ilustração, e lá na frente você vomita, aí você pega um bocado de areia e cobre aquele vômito. Assim era o pecado, assim era o sangue do cordeiro. Ele só fazia cobrir, mas se alguém fosse catucar aquela areia que estava cobrindo aquele vômito ou aquelas fezes, encontraria uma sementina e as fezes. Mas o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, ele não deixa rastro, ele não deixa nenhuma sementina, ele purifica o homem de todo o pecado, ele tira o mau odor, o mau cheiro do pecado da raça humana. Cordeiro de Deus, quando o homem pensava que não tinha mais jeito para ele, Deus havia advertido ao homem que ele não comesse do fruto do conhecimento do mal e do bem. Porque talvez, porque se o homem viesse a desobedecer aquela ordem de Deus, as consequências seriam desastrosas, as consequências seriam destrutivas na vida daquele casal e dos seus descendentes. E a pior coisa que Adão escolheu foi ele comer do fruto que Deus havia proibido. Quando o homem desobedece a Deus, quando o homem procura andar nos seus próprios desejos, nas suas próprias escolhas, você sabe o que acontece? Muitas das vezes o elemento, pela sua própria escolha, ele perde a esposa, pela sua própria escolha, ele perde a família, pela sua própria escolha, ele perde o seu emprego, pela sua própria escolha, ele perde a sua liberdade, pela sua própria escolha, ele perde o seu emprego, pela sua própria escolha, ele perde a sua saúde.
Nada acontece por acaso. Tudo acontece. Vem acontecendo pelo motivo de um homem que é desobedecido à ordem de Deus. O homem vivia no estágio de inocência e de pureza. E dentro desse estágio, o homem se relacionava bem com Deus. Dentro desse estágio, o homem se relacionava bem com os animais. Dentro dessa condição, o homem gozava desse direito, desse privilégio de ouvir Deus falar com ele, de ouvir Deus orientar a ele, e Deus se comunicava, Deus se manifestava ao homem no estágio de inocência e de pureza. E a razão que o homem, antes do pecado, viver bem, porque o homem não era afetado pela morte, o homem não era afetado pelo câncer, o homem não era afetado pelo derrame, o homem não era afetado pelo quê? Pelo infarto, o homem não era assassinado, o homem não morria debaixo de um carro, o homem não morria debaixo de um ônibus, o homem não morria com uma branca de fogo. O que levou a esse caos moral, social e familiar debaixo do sol. O que levou o homem a perder o seu caráter, a sua decência, a sua dignidade. O que levou a mulher a perder o seu pudor, a sua vergonha, o respeito, a honra que ela deve manter e ter para com a sua família e com o seu marido especial. Adão estava lá no jardim do Éden. E ele vivia bem, se relacionava com Deus, se relacionava com os animais. Os animais não faziam mal a Adão e Adão fazia mal os animais. O homem não tinha desejo de matar o animal para se alimentar. Sabe por quê? Porque o homem vivia num estado de pureza, de inocência. A primeira natureza que o homem herdou de Deus, criado por Deus, não levaria o homem a matar, a tirar a vida para poder se alimentar. Mas nós observamos que aquela amizade que Adão tinha com Deus, que aquela amizade que Adão tinha com a falda e a fora, que aquela amizade que ele era tão íntimo entre eles. E alguém por trás disso, e alguém que não estava satisfeito, que alguém que não estava gostando, e alguém que estava odiando, e alguém que estava invejando o homem, e alguém que passou a odiar o elemento humano. Enquanto o homem gostava da comunhão com Deus, enquanto o homem vivia em uma plena harmonia e tinha prazer de se relacionar com o seu Criador, Satanás, o diabo, o mentiroso, o pai da mentira, o assassino, o ladrão, o roubador, o destruidor, o acusador. Ele tem prazer de trazer a humanidade enganada. O trabalho do diabo, a Bíblia diz que os seus atributos, em primeiro lugar é o pai da mentira, em segundo lugar ele é mentiroso, em terceiro é ladrão, em quarto é roubador, em quinto é destruidor, em sexto ele é acusador. O prazer do diabo é ver o homem numa cadeira de roda, o prazer do diabo é ver o homem ficar cego, o prazer do diabo é ver o homem com câncer, sem ter uma perspectiva pela medicina e a pessoa recuperar a sua saúde. Na verdade, muitos não acreditam na existência desse elemento perverso. Na verdade, as pessoas não acreditam na existência desse personagem que levou o ser humano à decadência moral, à decadência espiritual, à decadência familiar, à decadência
homem agora estava revertendo a lei natural de Deus. Os homens se tornaram Frankenstein, os homens se tornaram uma aberração. Os homens não queriam lá em Romanos no capítulo 1 e capítulo 2, os homens não queriam mais saber de Deus. Os homens agora começaram a vestir uma saia, os homens agora começaram a se relacionar com outro homem. Aí Deus agora vendo que para ele não tinha mais jeito, porque estava no coração do homem. O prazer que o homem tinha era de desfazer de Deus. O prazer que o homem tinha era de insultar, era de passar por cima das leis morais e das leis naturais de Deus. E que conheça o céu melhor do que o homem. O diabo conhece o céu, o diabo conhece a Deus, o diabo conhece a Jesus, o diabo conhece o Espírito Santo, o diabo conhece o inferno, o diabo conhece o lago de fogo. O diabo sabe que se o homem todavia permanecer nessa condição, ele sabe o que espera no homem lá no futuro. É a justiça de Deus, é um fogo que ele nunca se apaga, é um fogo que não vai trazer nenhuma destruição na vida do ser humano, mas é um fogo que vai proporcionar um sofrimento eterno. O fogo do inferno é diferente do fogo humano. O fogo humano ele destrói a fauna, a flora. O fogo humano destrói o elemento humano e toda a sua vegetação. Mas o fogo do inferno, ele não destrói, ele não é destrutivo. O fogo do inferno foi criado para proporcionar sofrimento, para proporcionar dores, para proporcionar horrores, para proporcionar sofrimento. E esse sofrimento será eterno por causa da rejeição, por causa do homem ignorar a graça, a misericórdia e o favor de Deus para com a raça humana. Nós estamos assistindo agora, lá em São Paulo, a situação, o que vem acontecendo, os incêndios. É um terror, não vou dizer, é um horror. Mas o fogo do inferno é pior do que aquele fogo que está acontecendo agora lá em São Paulo. Porque aquele fogo, ele produz não só sofrimento, mas leva o indivíduo humano a óbito. Mas o fogo do inferno é diferente. O fogo do inferno, ele vai lhe proporcionar uma longevidade, aonde nele, por ele, você vai sofrer eternamente. E você procurará um meio para escapar daquele fogo. Você gritará, você chorará, você vai ranger os dentes, você vai clamar por Deus, você vai clamar pela sua mãe, você vai clamar pelo seu pai, mas a sua voz não haverá resposta. Outra vez eu estava assistindo uma reportagem do cirurgião lá da restauração, ele estava dizendo que quando uma pessoa ele passa por essa experiência, a sua restauração é pior do que aquele fogo. O sofrimento é mais. Mas eu quero dizer uma coisa. Todo o fogo que produziu aquele sofrimento após o fogo do inferno, ele é terrível. O fogo do inferno não se apaga, o fogo do inferno não destrói, o fogo do inferno vai proporcionar a você a vida eterna, você sendo por ele atormentado, e você vai gritar, chorar, e não há ninguém que possa tirar você daquele lugar que é horrível, daquele lugar tenebroso,
colocasse um monte de gasolina dentro do seu carro e tocasse fogo, você não sairia vivo com um determinada hora, um determinado tempo. Mas se colocar você dentro do inferno, você vai passar a eternidade dentro daquele fogo, e aquele fogo não vai lhe destruir, não vai consumir nem a sua epiderme, nem a sua carne, nem os seus ossos. Você não entrará em óbito, porque você entrou agora de um estágio da morte eterna. Sabe o que quer dizer a morte eterna? Que é aquela morte que hoje nós estamos condenados por ela, que todos nós um dia sairemos da terra. Quando o capitão pegou, Deus disse: tu escolhe para o qual tu tornarás. Enfim, essa morte aí, o homem passará por ela e se livrará dela. Agora, contra a morte eterna, o homem não poderá se livrar dela. Não é seu status, não é seu dinheiro, não é a sua cor, não é a sua influência. Só quem poderá livrar você da condenação eterna. Só quem poderá livrar você do lago de fogo. Só quem poderá livrar você da justiça de Deus é você mesmo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Meu amigo, eu sei que você é inteligente. E dentro dessa sua inteligência, jamais você gostaria de ficar num lugar horrendo, horrível como esse. Hoje, a pessoa ignora, despreza, passa a amar mais as coisas deste mundo do que obedecer à lei de Deus. O homem tem prazer em viver no pecado. O homem tem prazer em viver na prostituição, na imoralidade, na depravação, no sexo anal e oral. O homem tem prazer em matar, em derramar sangue. O homem tem prazer em matar uma mulher grávida. O homem tem prazer em matar adolescente. O homem tem prazer de matar o seu pai. O homem tem prazer de matar seu irmão. A mulher tem prazer de matar seu marido. O marido tem prazer de matar a sua mulher. O homem tem prazer de trair a sua mulher. E entre aspas, a mulher tem prazer de trair o seu marido. Não são todos, mas uma boa parte vem acontecendo. Sabe qual é o fim de tudo isso? É o lago de fogo. É o juízo de Deus que irá cobrar. A Bíblia diz: tudo que nós pensamos aqui, nós iremos prestar conta a Deus no dia do juízo final. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Porque está escrito na Bíblia, em Hebreus, que foi proposto uma só vez o homem morrer. E depois disso ele segue-se para o juízo de Deus. Não tem essa história do cara morrer. E ele nascer da vida como uma cega, como uma cabra, como pode. Não tem essa história de dizer que o cara morreu, ele vai nascer do gafanhoto. Não tem essa história do cara dizer que ele morreu e ele irá para o limbo. E lá no limbo ele passará um certo tempo e ele será purificado logo após. Ele será absolvido. A Bíblia diz lá em Romanos no capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, perdão, mas da segunda carne. Então o limbo é Cristo, o limbo é Jesus Cristo. Não existe essa história de limbo, de purificação. Só quem pode purificar o homem dos seus pecados não é o fogo do limbo, porque o limbo não existe. Só quem pode purificar o pecado do homem é a igreja de Jesus Cristo. Então, para terminar, e aqui no Simão aqui também vai dar a sua saudação. Abandone a chamada de como a vida foi essa. Arrependemos e convertemos, porque é chegado o reino do céu. Ele está apresentando um personagem. Você nasceu, cresceu, viveu com o objetivo de perdoar e reconciliar o homem com Deus. O único
Jesus Cristo, Salvador, mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo que morreu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo que continua vivo. Jesus Cristo que está à direita de Deus. Ele quer te convidando nesta tarde. Vinde a mim todos nós. Quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Meu fardo é pesado. Existe fardo que o homem muitas vezes ele não pode levar só. Jesus, quando levava a sua cruz, ele não teve condições de levar aquele fardo, aquela cruz sozinho. Teve que ter um companheiro que levasse a cruz até a Gólgota, o lugar chamado Caveira. Então procure participar, compartilhar com ele os seus pecados, que ele tem poder para te purificar, para te aliviar, para te tornar uma nova criatura, para te dar um novo nome. Ele prometeu um novo céu, uma nova terra, e nesse nova terra não haverá cemitério, não haverá casa funerária, não haverá exploração, não haverá assassinato, não haverá derramamento de sangue, não haverá gay, não haverá lésbica, não haverá assassino, não haverá adúltero, não haverá explorador, não haverá idólatra, não haverá sodomitas. Nessa nova terra não haverá fome. Nessa nova terra não haverá pedidor de esmola. Nessa nova terra não renderá injustiça. Nessa nova terra não existirá depravação, imoralidade, o sexo anal e oral, o prazer do homem ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, porque nessa nova terra só entrarão nele aquele que lavaram o seu sangue, que lavaram a sua vestidura no seu sangue. Nessa nova terra não haverá discriminação, preconceito, não haverá injustiça. Nessa nova terra não existirá pobre. Nessa nova terra não existirá insegurança. Nessa nova terra você não terá medo de sair da sua casa para ser assaltado, para ser roubado, ou a sua esposa ser estrupada. Nessa nova terra não existirá impunidade. Nessa nova terra não existirá corrupto. Nessa nova terra vai ser paz, gozo, alegria. Você vai ter prazer, você não vai passar pela rua, aí você vai se deparar com um cadáver estendido, privado de bala de faca, onde você vai encontrar um monte de mendigo pedindo esmola, onde você poderá passar e ser assaltado, perder seu celular, perder sua aliança e o seu dinheiro, ou até mesmo a sua vida. Nessa nova terra, você passará e pisará em ruas de ouro. Nessa nova terra, você não passará mais pela morte. Nessa nova terra, você nunca mais estará confinado a uma cadeira de roda. Nessa nova terra, você não passará mais pelo infarto. Nessa nova terra, você nunca mais terá um derrame. Nessa nova terra, nunca mais você será injustiçado. Você não vai encontrar um cemitério, você não vai encontrar uma casa funerária, você não vai encontrar um hospital, você não vai se deparar com um paralítico, ou alguém que lhe falte uma perna, ou duas pernas, ou dois braços, ou alguém cego. Nessa nova terra era paz, gozo, harmonia, onde todos que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro herdará um corpo incorruptível. No capítulo 15 de 1 Coríntios diz: o que é mortal, o que é corruptível, o que é animal, passará pela metamorfose e receberá dentro dessa ressurreição e do arrebatamento um corpo incorruptível, onde a morte não mais terá poder sobre o elemento humano. Sabe por que o homem morre hoje? Porque foi a escolha de Adão. Quando Adão pecou, foi a primeira coisa que Deus disse: mas tu és pó e para o pó tornarás. Queres entrar no céu? Queres deixar o estágio de criatura e se tornar filho de Deus? Abandone de ficar de quatro pés. Abandone de ser um gay, de vestir uma saia, um fio dental. Abandone de ter prazer de derramar sangue, de ser mentiroso, de ser idólatra, feiticeiro. Se você quer ver o seu nome
nome escrito no livro da vida. Você tem que nascer de novo. Você tem que passar por uma regeneração. Agora a oportunidade foi lançada. O diabo não esperava por isso. Mas Jesus Cristo venceu o diabo na cruz. O diabo herdou o governo humano por meio do engano e da mentira. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, venceu e herdou legalmente o poder. Porque ele foi mais sábio e um guerreiro que herdou por meio legal foi Jesus Cristo. Não havia no céu nem na terra ninguém que pudesse humilhar Satanás como Jesus humilhou. Porque eu te digo, Satanás, tu és humilhado, tu fosse derrotado diante dos principados, diante das potestades, tu fosse humilhado. Tu és o acusador, tu és o tentador, mas Jesus Cristo é aquele que perdoa. O cara pode ser ladrão, o cara pode ser assassino, o cara pode ser um gay, o cara pode ser uma lésbica, o cara pode ser um mentiroso, mas o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o gay, o ladrão, o assassino, o mentiroso, o feiticeiro, o idólatra, e torna ele filho de Deus, e também uma nova criatura.